Ontem eu assisti um documentário que passou no SBT sobre a vida do Silvio Santos. E eu acho que qualquer pessoa que conhece pelo menos um pouquinho da história dele já deve imaginar que tem muitas lições aí sobre carreira, né? Eu trouxe algumas. A primeira é que o Silvio, ele sempre procurou seguir os valores dele, os princípios. Então, por exemplo, quando ele apresentava algo, ele cuidava para que fosse algo que ele se sentisse bem em apresentar. Se por acaso fosse algo que ele não se sentisse bem, que ele não achasse ser correto, ele suspendia, mesmo que tivesse boa audiência, porque ele sabia que isso também ia afetar o trabalho dele. Porque um diferencial de um apresentador é justamente a espontaneidade, a alegria. E se ele apresentasse algo que ele não se sentisse bem, isso ia lhe impactar na hora que ele fosse estar no palco. Então ele tinha esse cuidado de seguir também os valores dele no trabalho para não prejudicar o resultado do que ele entregava. Uma outra lição é que ele identificou o melhor modelo de trabalho para ele. Então o Silvio, ele sempre foi uma pessoa muito empreendedora. Ele sempre foi uma pessoa muito protagonista. Ele reconhecia que ele não tinha um perfil para ser funcionário. Isso, inclusive, trouxe muito conflito quando ele trabalhava para a Globo, por exemplo. Então, o fato de ele ter esse espírito empreendedor, né, fez com que ele fundasse também um canal dele para fazer o modelo de negócios da forma que ele queria. Então, ele traz esse espírito empreendedor desde muito cedo, né? Desde quando ele era jovem, trabalhava como camelô. Então, ele identificou o modelo de trabalho que é melhor para ele e ele seguiu aquilo. E isso é bem interessante também, porque é uma lição, né? Qual que é a nossa tendência maior na hora de desenvolver um trabalho? Uma pessoa empreendedora, muitas vezes, ela realmente não se adapta bem ao mercado tradicional. Ele traz isso muito forte na história dele. Uma outra lição é a importância de a gente buscar referências, aumentar o nosso repertório, né? O Silvio, ele ficava de olho no que estava acontecendo no mundo, programas que estavam sendo exibidos no mundo inteiro, pode-se dizer. Tinha até pessoas que enviavam fita cassete para ele desses programas. E conforme ele foi vendo os formatos, ele também foi tentando perceber o que funcionava aqui no Brasil. Isso fez com que ele fosse pioneiro em alguns programas de trazer formatos de fora, né? Então, aqui tem uma lição muito grande sobre a importância de buscar referências, de aumentar o repertório. E além disso, no documentário fala também que ele era uma pessoa que gostava de assistir outros documentários, que gostava de ler, né? Então todo esse conhecimento que o Silvio buscava, com certeza ajudava ele na hora de pensar na estrutura do negócio e trazer programas para a grade do SBT. E essa é uma lição para uma carreira como um todo. Ele tinha também um cuidado de adaptar a linguagem dele para o público. Então, a gente sabe que ele apresentava programas para a massa, muitas pessoas. Então, ele precisava ter uma linguagem mais simplificada. E mostra no documentário que algumas vezes ele fingia não conhecer alguns termos, alguns assuntos, para que dessa maneira, né, ele e outras pessoas pudessem trazer ali de uma forma mais didática, mais tranquila, mais simples, para que as pessoas entendessem. Inclusive, ele foi estimulado a trazer temas sensíveis, como economia, de uma forma mais simples, porque eram temas que o povo precisava entender, né? Então, também tinha ali um papel de educação. Havia ali, então, uma preocupação sobre a mensagem e como essa mensagem ia ser passada adiante. É uma ótima lição para a nossa carreira também. E, por fim, eu vou trazer a lição de que ele não era só um chefe, ele era um líder. Então, ele tinha uma noção de responsabilidade muito grande sobre as famílias que dependiam das empresas dele, né? Então, ele tinha consciência da quantidade de emprego que ele gerava. E os funcionários, eles trazem um respeito muito grande pelo Silvio. Inclusive, quando você vê entrevistas de pessoas que trabalhavam na emissora e não trabalham mais. Ele traz uma figura de um líder empático, que realmente se preocupa com o funcionário e que vê a responsabilidade do cargo que ele ocupava. É claro, ele era sério no trabalho, ele tinha exigências dele, mas ele tratava todos com respeito. E isso é muito bonito de ver. Ele era uma figura que mostrava muita generosidade e gratidão. Eu acredito que tudo isso também ajudou ele a ser quem ele foi, né? A referência que a gente pode aí levar para as nossas lições sobre carreira.